Olá, tudo bem? Vamos continuar com as nossas aulas de agricultura de precisão. Hoje vamos falar sobre o GNSS, Sistema de Navegação Global por Satélite, ferramenta indispensável para que fosse possível nós utilizarmos a agricultura de precisão. Então vamos conhecê-lo melhor. Então, os primeiros métodos utilizados para navegação datam de muitos séculos atrás. Entre os primeiros deles, a bússola, utilizados, como também o astrolábio, que utilizava o posicionamento das estrelas para fazer as navegações. Nós tivemos aqui para nós na agricultura de precisão o primeiro marco, o Sputnik, tá, lançado em 1957, daí toda aquela corrida armamentista, Guerra Fria, com os lançamentos de satélites. E nós tivemos realmente a primeira constelação de satélite feita pelos Estados Unidos. É claro que antes disso eles tiveram os precursores do GPS, do Sistema de Posicionamento Global, é, baseado em ondas de rádio, outros baseados no efeito Doppler, até por fim que desenvolveram realmente o Sistema de Posicionamento Global, desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Nós temos outros sistemas além do sistema GPS. GPS, nós vamos utilizar esse termo apenas quando nos remetermos ao sistema de posicionamento global dos Estados Unidos, porque hoje nós temos mais sistemas operantes. Então, nós temos um operante que é o GLONASS, que é o sistema russo, originário lá do Sputnik, que foi finalizado em 2011. Ele tem os mesmos sistemas de posicionamento que o GPS tem, tanto o sistema preciso padrão como de alta precisão. Nós temos um que está em desenvolvimento, que é o chamado Galileu, que é da Europa. Esse sistema de posicionamento, vai ser o único deles que vai estar na mão de civis e não na mão de militar, como o dos Estados Unidos, como da Rússia e também como o da China, que está sendo desenvolvido já há algum tempo, mas ainda não estão em funcionamento. Então, tanto o Galileu como o Compass ainda não estão em pleno funcionamento, sim em finalização de lançamento dos seus satélites para ter o posicionamento global. Então, os objetivos dos sistemas de constelações de navegação é obter uma navegação fornecendo o tempo, a posição e a velocidade em qualquer instante e local do globo terrestre. Então, eu conseguiria, em qualquer lugar que eu tivesse do globo, um sinal, um posicionamento. Tá? E para isso, eu precisaria ter, no mínimo, 4 satélites disponíveis. Então, toda a constelação de satélites foi baseada que em qualquer lugar do globo terrestre eu tenha no mínimo 4 satélites disponíveis para me dar o posicionamento. Então nós dividimos o sistema, de posicionamento global, que é o GPS ou o Sistema de Navegação Global por Satélites, GNSS, em 3 segmentos: espacial, controle e usuário. Usuários somos nós, controle são as estações de controle espalhadas pelo globo terrestre e o sistema espacial são os satélites. Vamos falar de cada um deles agora. O sistema espacial é composto pelos satélites distribuídos em torno da órbita terrestre, são no mínimo 24 satélites, aí, a maioria dos sistemas, sendo 21 operantes, 3 de reserva, alguns outros têm mais. São 6 planos orbitais distribuídos em 60 graus, estão a altura aproximada aqui de 20.200 km, estão inclinados a 55 graus em relação à Terra e tem um período orbital aproximadamente de 12 horas, ou seja, cada satélite gira a uma volta em torno da Terra a cada 12 horas. Então, os satélites eles carregam dentro dele diversos códigos e informações que chegam até os nossos receptores. Então, nós temos uma banda chamada de banda L, que é um comprimento de onda de rádio, que carrega 2 códigos. A aquisição grosseira, que é o código que nós utilizamos de maneira livre, seja no nossos GNSS, seja no nosso celular, nós utilizamos esse código LCA, tá? Que é a aquisição grosseira. Na banda L1 eu ainda tenho o código preciso e eu tenho uma outra banda, a banda L2, que somente contém o código preciso, que é uso 100% de uso militar. A gente utiliza em alguns serviços parte desse sinal desencriptando ele. Então nós temos o PPS, Serviço Preciso de Posicionamento. Isso é utilizado pelo sistema de defesa de maneira completa, que utiliza a banda L1P e o L2, que é o preciso. E nós, civis, utilizamos o SPS, Serviço de Posicionamento Padrão.
tá? Que é onde nós utilizamos o código A e parte dos outros códigos desencriptando para ter um bom posicionamento. Está previsto o lançamento da banda L2C para correções do efeito de ionosfera. Então nós temos ainda o componente controle. O componente controle são as estações que estão espaçadas ao longo do globo terrestre. Quando a gente fala de GPS do sistema norte-americano, eles têm 5 estações espalhadas pelo globo terrestre, sendo que uma delas fica em Colorado, nos Estados Unidos, que é a base central. Então, a função dela é monitorar os satélites se eles saem de órbita. Então, lá a estação controla essas informações, reposiciona ele, controla o relógio, né, que é a função base nossa do posicionamento, é o tempo. Então, controla esse tempo, né, esse relógio que fica dentro do satélite e nos manda as informações. E o sistema de usuário, que somos nós, e aí nós temos diversos tipos de receptores no mercado, desde os mais baratos até os caríssimos, tá? Aqui um exemplo de um GPS, de um GNSS médio, nós podemos dizer, ele é um GPS de correção pós-processada, então eu consigo fazer a minha correção da posição, tá? Eu tenho outros que nós utilizamos no celular, onde o nosso próprio celular vira um receptor GNSS. Aqui um exemplo que nós vamos ver depois, o uso do C7, que é um software, um aplicativo para o celular, onde a gente transforma o nosso celular num aparelho de GNSS para obter informações e posicionamento. Então nós vamos ver mais sobre esse aplicativo C7 nas nossas aulas. Então nós temos os receptores, né, desde os primeiros que foram lançados em 1982, depois teve um avanço em 1984, 85, né? E o princípio básico desses receptores é a medida do tempo, né? O tempo, quanto que o tempo que demora o sinal para sair do satélite até chegar no meu receptor, tá? A gente sabe que distância é velocidade sobre tempo. Velocidade e o tempo. Com isso, eu vou ter a distância que o meu satélite está do meu receptor. E a gente vai falar mais sobre isso. Com essas informações, eu consigo fazer o meu posicionamento. Então, os satélites. Os satélites, né, eles estão equipados com relógios atômicos, onde a precisão é altíssima, né? Um atraso de um segundo ocorre a cada 65 mil anos. Mas atraso de milésimos pode afetar o nosso posicionamento. Então, normalmente, cada satélite tem 3 relógios atômicos, 2 de césio e 1 de rubídio, sendo que um opera e os outros são de reserva. Funcionamento, né? Cada satélite emite a sua posição e demais informações, que a gente chama de almanaque. Quando a gente liga um aparelho de receptor GNSS, a gente espera um pouquinho ele carregar as informações, justamente ele está baixando essa informação que é o almanaque. E aí o receptor vai medir o tempo, né? Mede o tempo entre o satélite e a antena do receptor. Como eu disse, ele vai utilizar a fórmula, né? Que é a velocidade é a distância sobre o tempo. Então nós podemos calcular a distância pela velocidade vezes o tempo. A velocidade que o sinal sai do satélite e chega até o receptor, ele percorre essa distância na velocidade de 300 mil km por segundo, que é a velocidade da luz. E o tempo, nós vamos ter a hora que o sinal foi emitido lá no satélite e a hora que ele chega no receptor. Então nós temos o tempo de saída e o tempo de chegada. Subtraindo um menos outros, eu tenho o tempo que o sinal gastou para percorrer. Então com isso eu consigo calcular a distância do meu receptor ao satélite. E aí eu faço o sistema de triangulações. Então o primeiro satélite vai me dar uma esfera, o segundo satélite vai me dar uma segunda esfera, o terceiro satélite vai me dar uma terceira esfera. Então, com isso, com 3 satélites, eu já tenho uma região. Você observa o cruzamento da vermelha, da verde e da azul. Eu tenho uma região aqui formada, tá? Com isso, eu preciso de um quarto satélite para definir a minha posição exata, tá? Então, eu preciso de 4 satélites. Então, eu tenho, lembra que o sinal sai do satélite até o meu receptor. Ele percorre isso na velocidade da luz, tá?
E eu tenho o tempo de saída e o tempo de chegada, então por diferença eu tenho tempo e com isso eu calculo a distância do satélite ao meu receptor. Com as triangulações eu consigo achar o posicionamento. Então nós temos receptores, né, que utilizados na comunidade militar e civil, aplicação para navegação, geodésico, SIG, aquisição do tempo. Nós temos aqueles que usam o código CA, lembra? Que é o código civil, basicamente, aquisição grosseira, mais a banda L1 com código P. Aqueles que utilizam apenas as bandas L1, L2 são os mais precisos, né? E à medida que nós vamos aumentando a precisão, nós vamos encarecendo o produto, tá? Quanto maior a precisão, mais caro é o receptor. Então nós temos diversos tipos no mercado, tá? Desde os simples que utilizam só o código CA, até aqueles mais precisos que vão utilizar a banda L1, L2, e quanto mais preciso, mais caro é o equipamento. Então nós já falamos sobre os conceitos de precisão, de acurácia, né? Nós precisamos ter precisão e acurácia. Precisão é acertar sempre no mesmo alvo e acurácia é acertar no lugar certo. Só que nós temos alguns erros do posicionamento, erros do satélite. Então, quais são esses erros? Nós temos o erro do relógio do satélite, que esse é controlado pelas estações de monitoramento. É 1 nanosegundo de atraso, ocorre a cada 58,4 dias, e isso já nos dá um erro de 20 metros. Então, as estações monitoram isso. O eixo do relógio do receptor é o mais comum, porque nós não temos no nosso receptor um relógio de precisão atômica, é sim, mais simples, e quanto melhor esse relógio, mais caro o equipamento e melhor a precisão. A órbita dos satélites, né, ocorre em função das atrações da Lua e do Sol, então eles saem de órbita, as estações de controle controlam, corrigem esse posicionamento. Erro de refração, tá? Redução da velocidade da luz pelos efeitos dos gases da atmosfera, né? Quando o sinal sai lá do satélite, ele passa por diversas camadas da atmosfera que vão fazer com que haja um atraso. Nós temos a troposfera e a ionosfera, uma carregada com água e a outra carregada eletricamente, e isso afeta a velocidade do sinal e isso vai gerar um erro de posicionamento. O erro de reflexão, o sinal, ao invés de chegar direto no meu receptor, bate numa parede, num lago, reflete, e aí eu tenho um atraso também nesse tempo. E por fim, a geometria dos satélites, ou seja, como eles estão distribuídos na minha órbita, como eles estão distribuídos acima do meu receptor. Estão muito juntos, estão muito afastados, isso vai afetar o posicionamento. Então eu posso classificar essa geometria do satélite, que é a diluição geométrica da posição, o GDOP, em HDOP, posição, precisão horizontal, o VDOP, a precisão vertical, o TDOP, a precisão do tempo, e o PDOP, que é a precisão da posição. Esse último, PDOP, vários aparelhos mostram este valor, e isso é importante para nós, porque quanto menor o valor, melhor. Se eu tiver valores muito altos, acima de 4, 5, 6, indica que eu tenho uma má geometria de distribuição dos satélites, e isso prejudica o meu levantamento. Então não faça nenhum levantamento quando o PDOP estiver acima de valores 4, 5 e 6. Quanto menor esse valor, melhor. Se tiver 1 e 2, faça o levantamento. Então a geometria é isso aqui, ó. Eles estão muito agrupados acima de mim, muito próximos, é uma geometria ruim. Se eles estão melhores distribuídos no meu ângulo de 180 graus aqui, o meu campo divisado, eu tenho uma boa geometria. Isso melhora a qualidade do sinal e melhora o posicionamento. Nós temos alguns erros que nós não temos como controlar, como nós vimos, e um deles é o erro de cintilação. A atividade solar, ela varia em ciclos de 10 anos, onde eu tenho uma intensidade maior, depois uma intensidade menor, e ela age muito nessa região aqui que nós estamos no Brasil, o efeito da cintilação, né? A atividade solar é mais intensa nessa região. Então nós temos que conviver com isso, com ciclos de 10 anos. Nós estamos numa curva descendente ainda, nós ainda já tivemos anos anteriores o pico, estamos descendo, então nós vamos demorar ainda alguns anos para sentir isso. Mas ele ocorre, acontece que à noite, provavelmente depois das 9 horas, então às 5 da manhã, ocorre perda do sinal do satélite e os sistemas de posicionamento e direcionamento perdem e aí o operador tem que exercer essa função. A representação cartográfica, né, como é que nós representamos o posicionamento, nós
estudamos lá na geografia, né? Conceitos de latitude e longitude, né? A latitude, o ângulo em relação ao Equador, a longitude, o ângulo em relação ao meridiano de Greenwich, a representação em graus, minutos e segundos, chamadas coordenadas geodésicas. E também nós utilizamos muito aqui para nós fazermos os cálculos e processamento dos softwares a coordenada UTM, Universal Transverso de Mercator, onde a gente transforma essas coordenadas de graus, minutos e segundos em coordenadas planas, trabalhando com metro ou quilômetro. Então, para os cálculos, normalmente nós utilizamos o TM. E para as máquinas agrícolas, eu costumo dizer nas aulas que o dado entra para nós em WGS84, que é um dos modelos, que é graus, minutos, segundos. A gente transforma ele para o TM, faz todo o processamento e na saída de volta para a máquina, volta em WGS, coordenadas geodésicas. Então, a representação cartográfica nada mais é que tentar representar a superfície terrestre. Existem várias fórmulas, né, como a esfera, mas a gente sabe que a Terra não é redonda. Nós temos os elipsoides, que utilizam a elipse como modelo matemático, o geóide, que coincide com a superfície dos oceanos, seria um prolongamento. E o Dátum seria o encontro, né, dessas três superfícies, onde nos dá um modelo matemático, tá, de representação da forma terrestre. Nós já tivemos vários, né, um modelo matemático chamado South America Datum, de 1969, SAD 69. Agora, ultimamente, o Brasil fez um outro modelo matemático. Nós utilizamos o Sistema de Referência Geocêntrico para a América do Sul, o SIRGA 2000, e o mundialmente conhecido World Geodetic System, que é o mais conhecido, que a gente trabalha com as máquinas agrícolas, WGS 84. Os dados entram em WGS, saem em WGS 84. Então, nós utilizamos este modelo matemático nos softwares aqui. Tá? Então, a superfície, né, real seria a ideal para nós, mas nós não temos como representar isso matematicamente. A elipsoide, né, que utiliza da elipse, e o geóide, que é o prolongamento do nível médio dos mares. O encontro dessas três superfícies vai nos dar o datum, que é o modelo matemático de representação da superfície terrestre. O posicionamento, agora que nós temos esse conceito, ele pode ser absoluto, quando eu utilizo um receptor, ou sendo estático ou dinâmico. Diferencial, quando eu utilizo dois ou mais receptores. Tá? Então, um receptor absoluto. Posso parado ou dinâmico, fazer um trajeto. Diferencial que nós utilizamos muito para as máquinas agrícolas. Esse diferencial pode ser utilizando uma base, uma estação, chamada normalmente conhecida a campo como RTK, significa Real Time Kinematic, uma base que fica instalada. E ele transmite o sinal de correção para os tratores, as máquinas agrícolas que estiverem em deslocamento. E nós temos também, hoje, por meio dos satélites geoestacionários, se tem uma base fixa, eu posso utilizar um próprio satélite geoestacionário para fazer essa correção. Então, eu teria dois receptores, o do trator, o satélite geoestacionário, mais a minha constelação de satélites. Então, aqui um exemplo de um RTK, tá? Eu tenho uma base, né, tá aqui instalada em cima de uma coordenada conhecida, tá? Essa coordenada é conhecida, a base está aqui, está coletando as informações de todos os satélites que estão aqui circundando. Aqui eu tenho uma antena de rádio que vai transmitir, né, lá em cima, no final da torre, eu vou ter um transmissor de rádio que vai mandar o sinal aqui para minha máquina. Isso é interessante em grandes propriedades, porque eu posso cobrir áreas de 10 a 15 km. E todas as minhas máquinas que estiverem trabalhando nesse raio de 10 a 15 km vão utilizar apenas dessa base aqui. Então, é um ganho aí de produtividade, ao invés de ter que deslocar uma base móvel toda vez que a máquina mudar de talhão. Então, essas grandes propriedades se beneficiam muito desse sistema de base e torre para distribuir o sinal na propriedade. Nós temos alguns métodos de posicionamento diferencial, né, para correção públicos. Nós temos nos Estados Unidos o OS, nós temos na Europa o EGNOS, nós temos no Japão aqui o MSAS e nós temos aqui na região da Índia o GAGAN. Todos eles são públicos de correção diferencial, né, seria com dois receptores. Alguns deles são visíveis no Brasil, como o dos Estados Unidos, aqui o OS. No entanto, nós não podemos utilizar porque eles foram feitos para essas regiões e o erro é muito grande. Então, nós no Brasil utilizamos sinais geoestacionários pagos. Então, nós temos que pagar para ter o sinal das nossas máquinas. A gente paga por máquina, pode pagar por ano ou alugar por um período esse sinal. Para cada máquina, uma assinatura.
Tá? Então é isso que a gente viu na aula hoje de GNSS. Tchau e até a próxima.